Vamos preparar para a mensagem dessa noite. Minha digníssima esposa vai estar trazendo a palavra essa noite. Amém? Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aqui alguns vêm pelo talento e outros pela misericórdia, né? E eu estou aqui apenas pela misericórdia, irmãos. Os irmãos sabem que eu não sou pregadora, mas tem surgido os desafios e a gente está tentando encará-los, né? Embora eu seja muito tímida, apesar que aqui na igreja a gente, desde criança, né? Quem é da época aí, acho que eu e o Douglas, o Diogo, a Sandra chegou um pouquinho depois, mas nós vemos sendo, desde criança, estimulados a estar aqui na frente, seja cantando, né? Minha avó montou o grupo de crianças que chamava Vozes de Arcanjo. Ela teve um sonho, e aí ela sonhou que ela estava com um grupo de crianças, e nesse sonho, ela não está aí não, né? Tá. E nesse sonho, Deus deu para ela o nome do grupo, e era Vozes de Arcanjos. Então ela montou esse grupo, e aí a gente vinha aqui para frente com muita vergonha, quase tampando a cara com as pastas, né? Fernanda e Janaína também pegou essa época, que são as filhas da Kátia. E a gente vinha para cá morrendo de vergonha para cantar. A minha mãe ficava com a parte ali das peças, né? Então chegava final de ano, a gente se caracterizava e vinha apresentar as peças. Eu cresci, continuei tímida, ainda sou muito tímida. Mas a gente fica adulto e tem que encarar os desafios, né? E aqui estou eu para trazer uma simples reflexão para os irmãos. Os irmãos abram a Bíblia em Mateus. Podem permanecer sentados mesmo. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Eu não sei como está o seu título aí, mas o meu diz o seguinte: a ansiosa solicitude pela vida. Eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre ansiedade. É um tema bastante atual, vivido e experimentado aí por pessoas de qualquer faixa etária, independe de classe social, mas ao mesmo tempo é um assunto que a Bíblia já nos alertava há mais de 1000 anos. A Bíblia já alertava a gente a respeito de ansiedade. Mas é válido lembrar também que a gente ouve falar muito por aí, principalmente nas mídias sociais, a respeito de transtorno da ansiedade, né? Que aí já é algo patológico, exige investigação, tratamento, às vezes com medicamentos ou terapias. Mas a ansiedade que a Bíblia vai nos chamar a atenção é como sendo o excesso de preocupação com o futuro. O excesso de preocupação com as coisas que ainda não nos aconteceram. Exemplo: e se eu perder o emprego? E se eu não conseguir realizar o sonho da casa própria, o sonho do casamento? E se a gente não conseguir concluir aquele financiamento que a gente fez com tanta vontade, né, de ser útil para a gente ou para a família? E se não conseguirmos ofertar o melhor para os nossos filhos? É dessa ansiedade, é desse excesso de preocupação que a Bíblia vai nos chamar a atenção. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. E para ilustrar melhor esse termo,
Eu vou ler um texto aqui, escrito por Max Lucado, que ele ilustra bem o termo ansiedade, e diz o seguinte: é um medo, um nervosismo, um temor, um vento frio que não para de uivar. Não é tanto a tempestade, mas a certeza de que ela está sempre chegando. Sempre chegando. Você não consegue relaxar, não pode baixar a guarda. Toda paz é passageira, dura pouco. Não é a visão de um urso pardo, mas a suspeita de 1, 2 ou 10 atrás de cada árvore, depois de cada curva. Inevitável. É só uma questão de tempo para que o animal salte das sombras e ataque você, com sua família, com sua casa. Há problemas lá fora e por isso você não dorme bem. Você não ri com frequência, você não aproveita o sol, você não assobia enquanto anda. E quando os outros fazem isso, você pensa: uai, será que não leram os jornais? Não ouviram as notícias? Ações no mercado despencam, terroristas ameaçam o mundo. As pessoas boas, de repente, ficam ruins. As letras de um contrato que eram aparentemente justas, agora são encontradas. A adversidade está à espreita lá fora. É só uma questão de tempo. Ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo: e se? E se eu não fechar a venda hoje? E se no final do mês não recebermos o bônus? E se não pudermos pagar o aparelho para os dentes das crianças? Mas e se meus filhos ficarem com os dentes tortos? E se esses dentes tortos impedirem que eles tenham uma carreira, um cônjuge? E se eles virarem moradores de rua e passarem necessidades, talvez segurando o cartaz que diz: meus pais não puderam comprar um aparelho para os meus dentes? Ansiedade é trepidação, uma suspeita, uma apreensão. É viver em um estado melancólico com grandes preocupações. O medo grita: vai embora. A ansiedade pensa: e se? O medo é a pulsação que bate forte quando você vê uma cascavel enrolada no jardim. A ansiedade é a voz que diz: nunca, jamais, pelo resto da sua vida, ande descalço na grama. Pode haver uma cobra em algum lugar. Excesso de preocupação com algo que nem aconteceu. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Pode permanecer sentado, mantenha suas Bíblias abertas para a gente ir acompanhando mais algumas referências. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vejam bem, irmãos, Paulo escreve uma de suas cartas de dentro da prisão. Neste caso, ele escreve à igreja em Filipos.
E nesta carta, ele nos dá uma lição de combate à ansiedade. Paulo está preso. Ele até espera sair da prisão, mas ele não tem certeza disso. Veja bem quanta serenidade, quanta calmaria, quanta confiança em Deus por parte de Paulo, estando preso. Ele não se desespera, ele não tenta resolver com as próprias mãos, ele não cede ao desequilíbrio emocional. Pelo contrário, o dilema aqui apresentado por ele é o dilema de querer permanecer na terra, mas também o de querer estar com Cristo. Ele estava entre duas possibilidades: a de ser morto e estar com Cristo, até mesmo porque essa possibilidade existia, Paulo estava sendo perseguido, e existia a possibilidade dele permanecer na terra e dar continuidade no Evangelho. A preocupação dele nem era tanto estar preso. Por isso ele fala para a gente: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo encara o seu problema, mas ele não entra em desespero, ele não sofre por antecedência. Vamos ver agora 3 prejuízos causados pela ansiedade. Primeiro prejuízo causado pela ansiedade. A ansiedade nos impede de viver o dia de hoje de forma plena. Nós saímos de casa para trabalhar e a gente conta as horas para estar de novo de volta para casa. Eu mesmo, quando termina a segunda-feira, eu já estou calculando aí tudo para chegar na sexta-feira. A gente torce para que o dia das nossas férias chegue o mais rápido possível, não é verdade? Alguns torcem para que o ano da sua aposentadoria chegue logo. A gente costuma até ouvir pessoas dizer: quando eu casar, aí sim as coisas vão ser boas para mim. Ou quando eu tiver aquele emprego, aí sim vai ser bom. Ou então, quando eu aposentar, aí sim eu vou aproveitar a vida de verdade. Aí eu pergunto: não pode ser bom hoje? Não pode aproveitar a vida hoje? As coisas não podem ser boas hoje? Nós só temos o hoje. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós só temos o hoje. Com a vida toda resolvida ou com a vida cheia de pendências, nós só temos o hoje. E com tanta ansiedade de viver as coisas que ainda não nos aconteceram, nós não vivemos o hoje de forma plena. Esse é um dos prejuízos causados pela ansiedade. A gente vive na década da ansiedade, né? A gente se torna imediatista. Queremos resolver tudo hoje, queremos comprar hoje, queremos fazer um investimento hoje. E acaba que não vivemos o dia de hoje de forma plena. Segundo prejuízo causado pela ansiedade. A ansiedade rouba as nossas forças. É a antecipação do sofrimento. Você sofre por algo que nem aconteceu. Talvez nem vai acontecer. Por isso a Bíblia nos ensina: cada dia basta o seu mal. Se você está enfrentando um problema hoje, enfrente. Mas se ele não aconteceu, não puxe o problema do futuro para o presente. Isso não vai fortalecer você, pelo contrário. Isso vai roubar a sua paz, vai roubar as suas forças. E ainda existe outra possibilidade. Quando você está entregue à ansiedade, você pode estar sendo crucificado entre 2 ladrões. O ladrão do passado, que é o remorso, e o ladrão do futuro, que é a preocupação. Os 2 roubam a sua paz. Tem gente sofrendo hoje porque não resolveu os problemas de ontem. E aí Paulo vai nos ensinar mais uma vez. Acompanhe comigo Filipenses capítulo 3, versículo 13. Apenas a segunda parte, Paulo vai dizer assim:
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Remoer os dilemas do passado não vai te fortalecer, vai te enfraquecer. Tem gente sendo crucificado entre o remorso e a preocupação, porque comprou algo que talvez nem precisava, com dinheiro que talvez nem tinha, para impressionar talvez quem nem conhece. A ansiedade faz isso. E se não tivermos cuidado, nos tornamos reféns dela, né? Principalmente nós mulheres. Não sei, né, como dizem as pesquisas, mas parece que as mulheres são mais ansiosas que os homens. Não sei se a maioria, não cheguei a pesquisar isso, mas a gente tem uma ansiedade que a gente luta contra ela, né? Terceiro prejuízo causado pela ansiedade, e talvez esse seja o mais perigoso para nós. A ansiedade produz incredulidade. Quando nós nos tornamos reféns da ansiedade, nós estamos fortalecendo uma ideia de que Deus não é bom o suficiente para mim, de que Deus não é poderoso o suficiente para cuidar do meu futuro. E aí muitas coisas nós tentamos resolver com as nossas próprias forças. E aí, como nós não somos suficientemente forte, poderoso ou sábio para resolver os nossos dilemas sozinhos, nós entramos num ciclo vicioso da ansiedade. Eu estou ansiosa hoje por conta dos meus dilemas, e como eu não sei como resolvê-los, como eu não sei como enfrentá-los, eu fico mais ansiosa ainda. E isso gera um ato de incredulidade. Por isso, muita gente sofre por antecedência, porque não crê o suficiente de que Deus está no controle de tudo. Se Ele cuida dos animais, dos pássaros, quem dirá de nós? Romanos 8, 28. Quem quiser acompanhar. Romanos 8, capítulo 28, apesar de ser muito conhecido por todos, confirma para a gente isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que tanto excesso de preocupação, tanto excesso de ansiedade? Não é verdade? E aí nós vimos que a ansiedade, ela nos impede de viver o dia de hoje, em sua plenitude. A ansiedade rouba as nossas forças. E a ansiedade produz em nós incredulidade. E aí? Como resolver o problema da ansiedade? Paulo tem a resposta para a gente. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, apenas a primeira parte por enquanto. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo identifica um dos problemas vividos e enfrentados pela igreja em Filipos, e ele dá o diagnóstico: a ansiedade. A ansiedade pode ser produzida por pessoas e por situações. Paulo poderia até dizer aqui, olha, não andeis ansiosos por conta das pessoas, ou não andeis ansiosos por conta das situações, mas ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Identificado o problema, Paulo propõe o tratamento. Então vamos ver o que devemos fazer para a gente se livrar da ansiedade, ou pelo menos, se não livrar, amenizá-las, enfrentar de uma forma mais leve, mais serena, com mais confiança. Primeira coisa para a gente resolver o problema da ansiedade, segundo Paulo. Então vamos dar continuidade aqui no capítulo 6, Filipenses 4, 6. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça.
Primeira coisa para resolver o problema da ansiedade: conhecer o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Quão grande Ele é? Quão suficiente Ele é para cuidar de você? Quão suficiente Ele é para cuidar do teu futuro? Se você compreender quão grande é o seu Deus, você já está meio caminho andado para resolver esse problema. Segunda coisa para resolvermos o problema da ansiedade: você tem livre acesso ao seu Deus? Se tem, apresente a Ele as suas dores, suas súplicas, suas angústias, seus questionamentos. Saiba quais são as promessas de Deus para a sua vida e mais, tome posse delas. Apresentar a Deus os seus pedidos em oração fornece um escape para a ansiedade. E nós sabemos muito bem fazer isso. Nós sabemos chorar, nós sabemos implorar socorro para Deus, nós sabemos suplicar. A gente está com a faca no queijo na mão, como se diz o ditado. Nós sabemos muito bem explicar. E esse é o segundo fator que a gente pode estar prestando bastante atenção para a gente conseguir resolver esse problema ou conseguir enfrentar. Terceira coisa para resolvermos o problema da ansiedade, segundo Paulo: seja grato. Quando você passa a alimentar das promessas de Deus, quando você passa a viver agradecendo a Ele em todas as situações e por tudo que Ele já fez até aqui, você já entendeu quão grande Ele é, quão suficiente Ele é para cuidar de você, quão suficiente Ele é para cuidar do seu futuro. E aí, quando você entender isso, você estará cercado por uma proteção divina que guardará a sua mente e o seu coração. E é a Bíblia quem confirma isso. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em um mundo tão cheio de dilemas, eu sei que é difícil a gente controlar a ansiedade, mas o que a gente não pode deixar acontecer é sermos reféns de uma ansiedade incompatível com a confiança em Deus, ou seja, maior do que a confiança em Deus. E é isso que eu quero deixar para a meditação dos irmãos nessa noite. Não deixe que a sua ansiedade, o seu excesso de preocupação seja maior do que a sua confiança que você tem em Ele. Amém? E para a gente encerrar, gostaria de fazer uma breve ilustração aqui. Deixa eu mexer. Aqui nós temos uma taça cheia de água, certo? Ninguém tem dúvida disso, né? Quanto que os irmãos acham que pesa essa taça cheia de água? Umas 200 gramas, 500 gramas, talvez 700 gramas, está um pouco pesadinha. Se eu segurar essa taça cheia de água com meu braço erguido por alguns segundos, isso não me causa nada. Se eu segurar essa taça cheia de água com meu braço erguido por alguns minutos, o meu braço começa a doer. Se eu segurar essa taça cheia de água com meu braço erguido o dia todo, eu perco as minhas forças. Em todos estes casos, o peso da taça permanece o mesmo. O que muda é o tempo em que eu permaneço com esse peso sobre os meus braços. E dessa maneira, a Bíblia vai nos ensinar que o estresse, a preocupação, a ansiedade
são como essa taça cheia de água. Eu penso a respeito dos meus problemas, dos meus dilemas, por alguns segundos, e isso não me causa nada. Eu penso a respeito dos meus problemas, das minhas dores, dos meus dilemas, por um tempo maior, e isso começa a me machucar. Eu penso a respeito dos meus problemas, dos meus dilemas, das minhas angústias, o dia todo, e isso tira toda a minha força, tira toda a minha capacidade de reação. E com isso, nós entendemos que o melhor caminho é largar a taça. O melhor caminho é lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de mim e de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu já finalizei, eu quero agradecer a atenção de todos os irmãos. Quero desejar para os irmãos que tenham uma semana aí de vitórias, uma semana cheia de domínio emocional, cheia de domínio próprio, de serenidade para enfrentar os problemas, para saber como resolver, como encarar. Desejo que os irmãos tenham uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Nós temos um leão para matar por dia. Então não adianta a gente querer matar os 2 na segunda-feira. E não adianta também a gente deixar de matar o leão da segunda, porque na terça vão ser 2. Então que nós venhamos saber, como enfrentar, e a gente aprendeu hoje como enfrentar a ansiedade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.